Os acionistas da Embraer aprovaram hoje o acordo com a Boeing. A assembleia foi hoje cedo e quem acompanhou foi a repórter Karen Schmidt, que agora está na portaria da sede em São José dos Campos da Embraer. Boa tarde, Karen. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos. Olha, essa assembleia foi rápida, teve a duração de 40 minutos e teve a presença física, de 20 acionistas ou representantes de grupos de acionistas aqui na sede da Embraer em São José dos Campos, mas teve também votação à distância. E, segundo a Embraer, a criação da nova empresa, que é uma parceria entre Boeing e Embraer para comercializar jatos regionais, foi aprovado por 96,8% dos votos válidos. E essa votação teve a participação de 67% das ações da Embraer que estão em circulação. Essa empresa vai ter participação, vai ter 80% de participação da Boeing e 20% de participação da Embraer. É um negócio de 5 bilhões de dólares. Nessa assembleia, os acionistas também aprovaram a criação de uma nova empresa, também parceria Boeing e Embraer, para comercializar o cargueiro KC-390. O Sindicato dos Metalúrgicos é contra essa negociação. Veja na reportagem. Enquanto a assembleia era realizada, do lado de fora da empresa, representantes do Sindicato dos Metalúrgicos fizeram uma manifestação contra o acordo entre Embraer e Boeing. A manifestação foi pacífica e foi para reforçar que eles são contrários ao acordo da Embraer com a Boeing. Em nossa opinião, por mais que foi aprovada por uma ampla maioria dos acionistas, a gente vai seguir a nossa luta, cobrando do governo Bolsonaro, exigindo que ele utilize a Golden Share para vetar essa venda. Na semana passada, a Justiça Federal concedeu uma liminar suspendendo a Assembleia dos Acionistas da Embraer. A decisão do juiz federal Vitório Júzio Neto tinha atendido a um pedido do Sindicato dos Metalúrgicos de São José e de outras cidades onde a Embraer tem fábricas, para que as negociações fossem mais detalhadas. Mas hoje cedo, essa liminar foi derrubada. Segundo a Boeing e a Embraer, elas vão criar uma joint venture com 20% da Embraer e 80% da Boeing. A nova companhia cuidará apenas dos negócios que envolvem os aviões comerciais da Embraer. Esses jatos são produzidos na unidade de São José dos Campos. As duas fabricantes anunciaram ainda que devem criar uma nova empresa para cuidar apenas dos negócios envolvendo o cargueiro KC-390. Ela será responsável pela fabricação e venda do KC-390. A companhia será controlada pela Embraer, que terá 51% das ações. Os outros 49% serão da Boeing. Outros aviões, como o Super Tucano e os jatos executivos, continuam só com a Embraer. O governo federal já deu aval para essa negociação, então o próximo passo, o último passo é a aprovação de autoridades regulatórias aqui no Brasil e nos países onde essas duas empresas atuam. No caso do Brasil, o órgão que precisa aprovar o acordo é o CAD. Rogério. Obrigado, Karen, pelas informações. E segundo a Embraer e Boeing pretendem concluir essas negociações até o fim deste ano. Estelionatários continuam aplicando golpes na região. Em São José dos Campos, vários casos têm sido registrados. E o do bilhete premiado está entre os 3 mais aplicados e fez mais uma vítima. Desta vez é uma senhora de 77 anos. A idosa, que prefere não mostrar o rosto, conta que caminhava no centro da cidade quando foi abordada por uma mulher. Uma pessoa muito humilde que pedia ajuda, porque tinha que localizar uma determinada pessoa para receber um valor. No mesmo instante apareceu mais um homem que estava parado a pouca distância, disse ter ouvido a conversa e que ele também iria ajudar. Ela então mostrou um bilhete de loteria, conferiu o bilhete, viu que era um bilhete premiado. Eles convenceram a vítima a ir junto com eles em um banco, sacar o dinheiro do prêmio e, como recompensa, dariam parte do dinheiro para ela. Mas, para isso, o golpista disse que precisava de alguma garantia, de que poderia confiar naquelas pessoas e pediu um adiantamento em dinheiro. Juntos, eles foram em 3 agências bancárias, onde a vítima fez vários saques, no valor total de R$35 mil. Foram 3 saques em 3 agências, eu entrando sempre assim,
sem entender exatamente o que eu estava fazendo. De acordo com a polícia, esse tipo de golpe já está entre os 3 mais aplicados em São José dos Campos. O que lidera é a troca do cartão bancário, que é quando você recebe uma ligação sobre uma compra suspeita e uma pessoa diz que vai até a sua casa pegar o cartão. Em seguida, vem o do sobrinho, quando o bandido liga dizendo que está com algum parente da vítima. Em terceiro, está o golpe do bilhete premiado. Este último caso, o alvo dos golpistas são geralmente mulheres idosas e que estão próximas a bancos no centro da cidade. Os autores se aproximam em número de 2 a 4 indivíduos, um deles se fazendo passar por pessoa pouco instruída, já mais humilde, que estaria na posse de um suposto bilhete de loteria premiado, solicitando ajuda da vítima. Nesse momento, os demais comparsas já se aproximam, pedindo informações relevantes, só para adentrar na conversa, e passam a oferecer ajuda também, atraindo a vítima para o golpe. De acordo com a Polícia Civil, em 2017 foram registrados 1.743 golpes de estelionato em São José dos Campos. Em 2018, o número caiu um pouco, para 1.715 casos. Em 2019, até agora, foram 161 casos. A mãe da Débora quase foi vítima de um golpe. Ela recebeu uma correspondência dizendo que tinha direito a receber R$ 65 mil pela Previdência Social. Mas para isso, teria que pagar em troca R$ 1.100. Ela logo desconfiou. Eu resolvi ligar lá para ver o que ia acontecer. Daí eu falei assim, não, mas a minha mãe nunca comentou que tinha esse valor para receber. Daí ele falou assim, não, mas é uma coisa muito antiga, ela deve ter esquecido de te falar. Peguei pelo número do processo que ele passou, eu entrei no site da TJ e vi o nome do advogado. Liguei pro escritório e a moça avisou, é golpe. A polícia disse que vem trabalhando para prender quadrilhas suspeitas de aplicar golpes. Já identificamos 2 grupos que vinham agindo aqui na cidade de São José dos Campos. Um deles oriundo do município de Arthur Nogueira, que inclusive foi desmantelado. Já identificamos um segundo grupo também, de 4 indivíduos, todos do sexo masculino, que vinham atuando na cidade, mas não temos ainda as qualificações completas desses elementos. Para quem foi vítima, fica o alerta. Quando alguém pedir ajuda na rua, fiquem espertas. Se aproximem de um comércio, ou digam que não tem tempo e vão embora. Deixem que ela mande que procure ajuda num comércio, sai fora. Que pode ser verdade, mas pode ser o mesmo golpe em que eu caí. Quanto ao caso da idosa, a polícia informou que já pediu aos bancos imagens que possam ajudar nas investigações. A polícia pede para que as pessoas que forem vítimas de golpes registrem um boletim de ocorrência para ajudar na prisão dos suspeitos. E a Secretaria de Previdência informou que todos os serviços e valores que você tiver de receber, quando eles realmente existirem, são disponibilizados de graça. Você não precisa pagar uma taxa, nem fazer um depósito para poder receber isso. E acrescentou ainda que, em hipótese nenhuma, a Previdência entra em contato por meio de cartas. Vargem, suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de cargas. Eles estavam num caminhão perto da praça de pedágio quando foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal. Todos já tinham passagem por furto, receptação de carga roubada e formação de quadrilha. Com eles, a polícia encontrou uma pistola, celulares e um quebra-vidros. O roubo de carga foi um dos crimes que tiveram aumento de casos na nossa região no mês de janeiro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, no Vale do Paraíba, a comparação é com janeiro deste ano com janeiro do ano passado. Houve aumento de 5%. O número de vítimas de homicídio e latrocínio, que é o roubo seguido de morte, também aumentou, mais de 22% de aumento. E o número de estupros registrados também aumentou na nossa região, 69 casos só no mês de janeiro deste ano, um aumento de 11% em relação ao ano passado. A notícia é boa e quem traz pra gente essa notícia é a Thalita, em Taubaté. Oi, Thalita, boa tarde. Elisa, boa tarde para você e para todo mundo. Uma notícia ótima. Uma empresa de Guaratinguetá está ampliando e isso pode abrir 900 vagas de emprego. Bastante coisa, né? O Pedro Mello sobrevoa a região e traz todas as informações para a gente ao vivo do Vancop. Oi, Pedro. Oi, Thalita, muito boa tarde para você. Olha, é a AGC, a empresa que produz vidros para os setores da construção civil e também da indústria automotiva. Ela anunciou que pretende inaugurar um segundo forno na fábrica aqui de Guará até abril.
Cerca de 20% da ampliação com a construção desse novo forno está sendo feita a partir de um crédito de 140 milhões de reais financiado pelo BNDES. A estimativa é que com esse investimento cabe gerando aí cerca de 900 empregos na unidade, sendo 600 temporários e 300 definitivos. A empresa já informou que foram feitas contratações temporárias para as obras e que na atual etapa está na parte de finalização. Essas contratações efetivas estão sendo realizadas de forma gradativa. Thalita. Legal, Pedro. Vai ampliar o número de funcionários, né, que hoje é de 500, e também a produção, que hoje é de até 850 toneladas de vidro por dia. De Atibaia reclamam que a conta de energia aumentou depois que a concessionária trocou os medidores das casas. E não aumentou pouco não, em alguns casos o valor da conta mais que dobrou. O seu Sebastião levou um susto quando recebeu a primeira conta de luz do ano. O valor médio no imóvel dele, que fica no bairro Chácaras Brasil, em Atibaia, é de R$ 500 por mês. Mas a conta de janeiro veio o dobro, R$ 1.011. As pessoas são as mesmas na casa. Não houve aumento de pessoas nem de máquinas. Ele suspeita que esse aumento veio depois que a concessionária de energia trocou o medidor da casa dele. Se não houve nada que modificasse para mudar o consumo, só posso atribuir ao relógio. Em novembro do ano passado, a Electro começou a substituir os medidores antigos por novos, mais modernos. Nós, inclusive, mostramos a instalação do novo sistema. Só que aqui no bairro Chácaras Brasil, isso tem gerado muita polêmica. Nessa outra casa, a conta passou de R$ 132 para R$ 321. Outra queixa de quem mora aqui é com o jeito que as trocas de medidores têm sido feitas. Olha só o caso da Aparecida. Eles costumam roubar o relógio e os fios. Então a gente deixa com cadeado para proteção. Aí eu fui lá pegar a conta de luz, quando eu cheguei lá estava arrombado, aberto. E o relógio trocado. E o relógio trocado, sem nenhum prévio aviso. Na casa do seu Sebastião, que a gente mostrou no começo da matéria, aconteceu a mesma coisa. O cadeado ficou assim, ó. Perguntei por que eles fizeram isso, sendo que eu não me neguei a abrir o cadeado. E eles disseram que já estava arrombado. Além disso, é mentira ainda. A Associação dos Moradores diz que pediu esclarecimentos para a concessionária, mas até agora não teve retorno. A gente precisa de orientação, precisamos saber se esse relógio realmente funciona. Não está funcionando, está dobrando a conta em lugares que mantém as mesmas pessoas, o mesmo número de gasto que teve o mês passado, o mês retrasado. Ou seja, por que desse aumento? Nós levamos as reclamações para a Electro, que respondeu primeiro sobre o procedimento para a troca dos medidores. A gente recebe com muita estranheza a situação, porque não faz parte da conduta da Electro esse tipo de comportamento, e a gente vai analisar internamente e tomar as devidas providências, caso a gente confirme o caso. Em relação ao aumento nas contas, a concessionária diz que não há relação direta entre uma coisa e outra. Mas em alguns casos, isso pode acontecer. Não há nenhuma relação entre a substituição do medidor antigo e do medidor atual, né, o medidor inteligente. O que pode acontecer é que o medidor antigo, ele, com o passar dos anos, ele acaba que perdendo a propriedade de medir. Com os medidores novos agora, a gente está medindo corretamente, né, a energia. A Electro informou ainda que os moradores que não concordarem com o valor da conta devem procurar a concessionária, que vai analisar caso a caso. E a gente sabe, né, Elisa, que conta de luz é aquela que chega todo fim de mês. Chega, você tem que bancar, tem que pagar. Um gasto que não tem como fugir, né? E quando a alteração, a gente viu na reportagem aí, a mudança é brutal, chega desse tamanho, então tem que levar a sua conta lá para poder checar, para avaliar, para que tudo fique bem claro, já que a Electro acabou de dizer que a substituição não é a grande responsável pela coisa. É estranho, mas tem que investigar para avaliar. E um recado importante também nessas horas, Abrantes, a gente costuma receber muita reclamação e o pessoal primeiro reclama aqui com a gente para depois procurar a concessionária. Então, se você passa por esse mesmo problema, ligue primeiro para a sua concessionária. Se não for resolvido, procure a gente, que dentro do possível a gente já arma uma reportagem para sempre defender os direitos da população. 4 pessoas foram presas em Ilhabela por tráfico de drogas. Foi durante uma operação conjunta entre as polícias civil e militar. 2 homens e 2 mulheres foram presos na região central da cidade. Foi encontrada uma arma, munição e 1 quilo de cocaína. Tudo escondido em cofres, embutidos na parede do banheiro de uma casa. Segundo a polícia, esse grupo seria responsável pelo tráfico de drogas em Ilhabela.
Para ser o novo Parque Tecnológico de Taubaté está abandonado. O espaço que fica no distrito do Una foi projetado para receber até 400 empresas. O parque até chegou a ser inaugurado, só que até agora não tem nada funcionando. Esse é um bom caminho para quem desenvolve novas tecnologias. Mas o Parque Tecnológico de Taubaté ainda é uma promessa. O Sandro e o Antônio Carlos desenvolveram revestimentos com material sintético, que imitam pedras. Há 3 anos e meio, os sócios estão negociando uma área dentro do parque, que está longe de funcionar. Esperamos que esse parque tecnológico seja uma vitrine para empresários, tanto do Brasil quanto de fora. Nós já temos empresas de fora do Brasil interessadas em nossos produtos. Nós acreditamos que os outros produtos que estão para serem desenvolvidos podem também atrair um grande número de empresários, né? Tanto de dentro quanto fora do país. Eu sou nascido em Taubaté. E eu gostaria muito que esse parque aí fizesse parte, né, do progresso, né, do futuro dessa cidade, né? E a gente fica triste de ver o parque assim do jeito que está, né? O Parque Tecnológico foi inaugurado em 2016. Foi uma das promessas de campanha do prefeito Ortiz Júnior. A área tem 731 mil metros quadrados, com estimativa de 472 lotes. Mais de 2 anos depois da inauguração, o que se vê são aproximadamente 1 quilômetro de pavimento da via, calçada, galeria de águas pluviais e muito mato. Segundo a prefeitura, até agora foram investidos quase 5 milhões de reais. O gestor da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação disse que a obra é custeada com dívidas de empresas com o município. Não é que eles deixaram de pagar, elas foram acontecendo e com esse recurso o município foi fazendo a gestão. Então o que nós tivemos condição de fazer foi o que a gente fez o aporte, que é o que você sabe, todo mundo conhece, que é o que está lá. A prefeitura informou que está fazendo a regulamentação da área para que ela seja aprovada por órgãos públicos, como por exemplo a CETESB, mas reconhece que foi lento esse processo para a retirada de documentos essenciais para o funcionamento do Parque Tecnológico. A situação é ruim, mas a gente tem que também saber fazer a gestão e a hora de poder andar. Então a gente voltou a retomar, já tem uma empresa contratada fazendo esse serviço. Nós vamos fazer a divisão daquela área lá em partes para poder fazer os licenciamentos devidos, trazer empresas para desenvolver os seus produtos ou empresas que já têm a sua base tecnológica desenvolvida e precisam industrializar. Esse é o nosso objetivo. Com uma nova tecnologia nas mãos e o desejo de montar a empresa aqui, os sócios continuam esperando. Já fizemos algumas reuniões, alguns contatos com a prefeitura, com o setor de desenvolvimento e inovação. E o retorno que a gente tem é para aguardar, né? Que a coisa está se desdobrando. A gente sabe que é complicado, né? A parte burocrática da coisa, mas a gente está esperando, né? Vamos ver até quando, né? Em tempos de desemprego, a gente mostrou aqui várias empresas da região fechando. A gente vê aí exemplos de empresas que querem abrir, mas não conseguem. É um baita de desperdício, dá uma pena de ver esse parque abandonado. Então, como vocês viram na reportagem, a Prefeitura de Taubaté disse que tenta a regulamentação do parque, que está providenciando as licenças. Aí a gente perguntou se tem um prazo para que o parque comece de fato a receber as empresas, mas a Prefeitura disse que nem sabe quando isso vai acontecer. A gente, claro, continua acompanhando essa história. Guaratinguetá quer 6 milhões de reais para reformar o antigo teatro da cidade. Pedro Melo, você que está sobrevoando Guaratinguetá hoje, conta pra gente como que a prefeitura vai captar esse recurso. Oi, Thalita, muito boa tarde. Olha, a gente está sobrevoando aqui, a gente estava até, você falou, a prefeitura quer recuperar um teatro antigo da cidade, que inclusive já foi a sede da prefeitura de Guaratinguetá, perdão. Olha, ele está interditado desde 2016, porque ele apresenta um risco e a gente vê que realmente ele tem uma fachada bonita, mas tem um buraco no telhado, o Alan vai mostrar para vocês. Então, provavelmente, já está interditado por conta das condições mesmo do prédio, né? A ideia da prefeitura é retomar um uso cultural aqui para esse imóvel. Fica no centro de Guará, o prédio é do século XIX, o CONDEFAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo, autorizou obras aqui no local. Então a prefeitura está estudando um projeto de captação, um deles por meio da Lei Rouanet do governo federal, buscando aí recursos então para poder restaurar não só essa fachada bonita, prédio grande, né, que, como eu já disse, abrigou a prefeitura de Guaratinguetá, mas também por meio do projeto aí da Lei Rouanet. Thalita.
É um prédio tão bonito, né, Pedro? É um patrimônio de Guaratinguetá. Já foi escola de farmácia e odontologia, também foi sede da prefeitura, como você disse, até o ano de 2013. E agora, então, a prefeitura, a ideia é fazer um centro cultural. Tomara que dê certo, né? Eu imagino que os moradores de Guaratinguetá estejam esperando por uma solução. Peladas na Avenida Bacabal, em São José dos Campos. Ele se entregou à polícia. A notícia foi comemorada por parentes das vítimas. Sônia Helena é mãe de Lucas. A notícia de que Mateus de Jesus Souza se entregou à polícia trouxe alívio. Para mim é uma calmaria muito grande. A saudade vai ser incrível ainda pro resto da vida do Lucas. Mas só de olhar para cima e falar, Lucas, a gente conseguiu, o Mateus está preso, já é uma grande vitória. Ontem amigos se reuniram no local do acidente para comemorar. O caso aconteceu em setembro de 2017. Um motociclista tinha sofrido um acidente e estava deitado no asfalto na Avenida Bacabal, quando um grupo de pessoas parou para ajudar. Logo em seguida, a picape dirigida pelo jovem passou em alta velocidade e atropelou o motociclista e outras 3 pessoas. Os 4 morreram. Mateus, que dirigiu o carro, chegou a ser detido em São Paulo. Ele disse à polícia que não tinha visto as vítimas num primeiro momento, mas que depois ainda teria tentado frear. Depois de ouvido, ele foi liberado. Em seguida, um mandado de prisão foi expedido, mas ele fugiu e estava foragido há 1 ano. Na semana passada, a Justiça de São José fez uma audiência sobre o caso. Uma testemunha de acusação foi ouvida. Mateus não compareceu. Depois disso, no dia 21 de fevereiro, última quinta-feira, Mateus decidiu se entregar à polícia em uma delegacia em São Paulo. Por nota, o advogado de defesa disse que isso só ocorreu depois que foram dadas garantias de que a integridade física de Mateus seria preservada. Além disso, também por nota, tanto a defesa como a família lamentaram a tragédia. O caso ainda não terminou e Sônia disse que vai continuar lutando por justiça. Eu vou até o final, continuar lutando, não desisto. Agora a justiça vai decidir se Mateus vai ou não a júri popular. Só no ano que vem, mas a biometria, o voto com a sua digital, o dedinho, vai ser já obrigatório em 2020. Tem gente que fica pensando, vai demorar tá longe, muito, tá né? muito longe, não precisa. Não. A melhor coisa é você já resolver isso logo, cadastrar o seu dedinho. E aqui em São José, o cartório está facilitando a vida do eleitor. Então, vamos conversar sobre isso com a Vanessa Vantini. Então, quer dizer que para facilitar, agora o pessoal vai até o bairro, Vanessa? Olá, boa tarde, Elisa, boa tarde a todos. Isso mesmo, viu? Foi montado mais um posto itinerante exatamente para facilitar aí a vida do eleitor. A gente está nesse novo que foi montado aqui no Fórum Estadual, que fica no Jardim Aquários. Essa turma deve ficar trabalhando aqui por um período de mais ou menos 3 meses, exatamente para atender a demanda aqui desse bairro. E depois esse posto vai para outra região. É esse ano que as pessoas têm aqui em São José dos Campos para fazer a biometria. Estou com o responsável aqui do cartório que vai explicar isso melhor para a gente. É isso mesmo, o prazo começou agora em fevereiro e até o fim do ano. Sim, o prazo começou no dia 4 de fevereiro e vai até o dia 19 de dezembro deste ano. Só que é importante os eleitores procurarem a Justiça Eleitoral quanto antes para evitar as filas, para evitar o mau atendimento que pode ocorrer nos últimos dias do prazo. Quem não cumprir esse prazo, o que acontece, né? Vamos alertar que às vezes as pessoas vão deixando para o final, acham que a eleição é só no ano que vem e que não precisa correr com isso. Haverá o cancelamento do título daqueles eleitores que não comparecerem à Justiça Eleitoral para fazer o recadastramento biométrico. E aí tem as consequências do cancelamento. Não vai poder votar, pode ter problema de cancelamento do CPF, não pode assumir cargos públicos, empréstimos em instituições bancárias como a Caixa Econômica Federal, entre outras consequências que acabam onerando aí a vida civil do cidadão. E exatamente por isso, para facilitar, que vocês estão espalhando aí o serviço pela cidade, qual que é a ideia de vocês? A ideia é tentar alcançar o máximo possível da população joseense. Nós estamos com 3 endereços, estamos na rua Paulo Setúbal, 220, que é a sede do cartório eleitoral, estamos no CEF, que é no Parque da Cidade, e agora esse 3º posto, que é aqui no Fórum Estadual, aqui no Jardim Aquários. E depois a ideia é já levar para outra região da cidade, é isso mesmo? Temos um planejamento aí de instalarmos mais um posto futuramente dentro do Shopping Vale Sul. E além disso, para facilitar ainda mais, vocês estão mudando um pouco o horário de atendimento também e ainda pode ser agendado esse serviço? Exatamente. Na sede, que é lá na rua Paulo Setúbal, e em Santana, que é no Parque da Cidade,
estamos atendendo com horário ampliado das 9 da manhã até as 18 horas. Aqui, por enquanto, estamos das 12h30 até as 18 horas. Tá certo, muito obrigada pelas informações, gente. Não tem muita desculpa, né? Esse período é longo, é até dezembro, tem horário estendido, tem vários postos na cidade, então não pode deixar de fazer a biometria, né? É com vocês aí no estúdio. Com certeza não, Vanessa. Obrigada pelas informações. Aliás, outro dia a gente publicou na rede social ali o recado, ó, fiquem atentos, daqui a um tempo vocês vão precisar da biometria. Marque seu amigo que costuma ser esquecido. O que teve de gente marcando o amigo, dizendo, fica ligado porque você costuma esquecer das coisas, então avise seus amigos, seus parentes que, por favor, na próxima eleição vai ter de ser no dedinho. Não, é bom já ficar livre disso, né? Já resolve o problema, né? Tá tudo resolvido. Vai suspender a cobrança do IPTU e da taxa do lixo de cerca de 1.000 contribuintes. Houve um erro na emissão dos carnês. A Águida Queiroz explica em detalhes o que aconteceu. Águida, boa tarde. Oi, Abranches, boa tarde. A Prefeitura ela vai suspender o pagamento para esses 1.000 carnês, para esses contribuintes que receberam o carnê, só que essa suspensão ela é temporária, é bom a gente deixar isso claro. Ao meu lado está a Anita Soares, ela é diretora do setor de tributos aqui da Prefeitura. Anita, boa tarde. A suspensão vai ser temporária porque os contribuintes precisam vir aqui, né, à Prefeitura para resolver essa situação, correto? Sim, correto, Águida. O que ocorre é algo rotineiro, né? Periodicamente a Prefeitura, através de seus técnicos, ela precisa verificar as novas edificações, as melhorias em terrenos, né? A ampliação de construções que acontecem dentro do município, e então é feita essa atualização cadastral. Ocorreu que neste ano, uma parte desses terrenos que foram atualizados acabaram ficando com uma edificação superior ou que deveria ser inexistente no seu cadastro. Por isso que estamos solicitando aos munícipes para comparecer à Prefeitura, né, para demonstrarem, né, se houve realmente um erro nessas metragens, procedimento comum. Certo, são cerca de 1.000 carnês. A pessoa tem que trazer o quê? Além do carnê do IPTU que tem esse erro? Sim, ela deve trazer seus documentos pessoais, né, para poder abrir esse processo. Caso não seja proprietária do imóvel em questão, ela deve trazer algum documento que prove seu vínculo. Lembrando que, assim, uma pergunta muito comum é como eu vou saber se meu carnê está nesse caso, né? É o terceiro ano consecutivo que a nossa gestão não altera o valor do IPTU, né? Ela não corrige monetariamente. Então, se você não teve nenhuma melhoria na sua região ou no seu condomínio, se você não ampliou ou realizou uma nova construção, então seu valor a pagar não pode ser diferente dos anos anteriores. Então, essa é uma forma. Lembrando que é só 1%, ou acho que é menos até, de 1% de todos os carnês emitidos pela Prefeitura. E metade desse número está só numa região. Agora, com relação ao pagamento do IPTU, fazendo essa revisão, deixando tudo certinho, o contribuinte começa a pagar o IPTU 2019, certo? Certo. E é claro, o primeiro vencimento é no dia 15 de março. Como está muito em cima, né, nós solicitamos que a pessoa venha até o final do mês de março para pedir isso, né? E aí será gerado um novo carnê sem multa e juros a partir disso. Ok, Anita, muito obrigada pela entrevista. Lembrando que dá para vir aqui no Atende Bem da Prefeitura de Jacareí até o dia 29 desse mês. A gente vem para o Vale do Paraíba, o Pedro Melo continua sobrevoando Guaratinguetá. Ô Pedro, quais as informações das estradas que você tem para a gente nesse início de tarde? Pedro Melo está sem comunicação, ele não me ouve, a gente vê a princípio que está tudo tranquilo. Lembrando que no fim desta semana começa a operação de carnaval na região, o movimento deve aumentar bastante nas estradas da nossa região, até porque sexta-feira, véspera aí de fim de semana de carnaval, muita gente já deve viajar. Renan Dalzotto é oficialmente o técnico do vôlei Taubaté. E o novo treinador, que também comanda a seleção brasileira, chega com a missão de levar o Taubaté até a final da tão sonhada Superliga. Renan Dalzotto foi apresentado ontem à tarde. Ele trouxe o preparador físico Renato Bach, que também é da seleção brasileira, e o auxiliar técnico Maurício Thomas. Dalzotto assumiu o posto do argentino Daniel Castellani, que conquistou 2 campeonatos paulistas, mas terminou em 4º lugar na Copa Libertadores.
Dalzotto disse que não terá problemas em conciliar a função de técnico da seleção e do Taubaté, já que o calendário das competições é diferente. O treinador, que acompanhou alguns jogos do Taubaté, está otimista com o futuro da equipe na Superliga. Ainda temos 3 jogos pela frente, nós temos que começar a tentar o mais rápido possível, encontrar um padrão de jogo, do modo que eu entendo que esse time possa jogar, fazer com que esse time aqui foque em cada jogo. O próximo jogo vai ser sempre o mais importante e nós vamos nos doar cada vez mais para que a gente consiga ter um crescimento para chegar no playoff nas melhores condições possíveis. É o que a torcida espera, e o primeiro desafio do técnico Renan já vai ser nessa quinta-feira contra o Ribeirão, no ginásio do Abaeté. Ainda tem um número de telefone fixo em casa? Anos atrás era tão comum, né, essencial para todo Quase mundo. Quase obrigatório, agora, né? Todo mundo, inclusive, gastava um din-din para conseguir comprar uma linha fixa. Isso há muito tempo, né? Quase não lembro disso. Só que agora cada vez menos nem lembra disso. Ah, Rogério Corrêa, por favor. Hoje em dia as pessoas só ouvem dentro de casa. Se tocar, vai ser o celular, provavelmente, né? Dá uma olhadinha na reportagem. A Joelma se lembra bem da época em que era um luxo ter um telefone fixo em casa. Coisa muito cara, então a gente pedia pro vizinho que tinha lá um cadeadinho lá no telefone, né? Ou a gente ia no orelhão para poder fazer uma ligação. Anos depois, ela teve seu próprio telefone fixo, mas cancelou o serviço quando o celular se tornou mais prático e até mais barato. Hoje, todo mundo em casa tem seu aparelho. Ela usa o celular para tudo, até para falar com a irmã dela, que mora em Mato Grosso. É mais prático, porque eu acho ela onde ela estiver, né? E eu falo com ela onde eu estiver. E, além disso, a gente acaba usando o celular para passar um e-mail, que eu acabo fazendo tudo isso do meu celular, né? Com a minha internet eu faço tudo isso. Só no ano passado o Brasil perdeu mais de 1.800.000 linhas de telefonia fixa. A grande responsável é a popularização do celular e dos aplicativos de mensagem. Em 2014, o país teve o maior número de linhas fixas ligadas. Eram 44 milhões. O número começou a cair ano a ano. Em 2018, eram 37 milhões, 14% a menos. Esse consultor na área de telecomunicações diz que, além da praticidade e dos custos cada vez mais baixos da internet banda larga, a crise econômica também fez muita gente dispensar o telefone fixo. O pessoal começou a fazer as contas. Uma das primeiras coisas a ser cortada foi o telefone fixo, né? Hoje não existe nenhuma vantagem econômica de você ligar de um fixo, ou muitas vezes ligar do celular acaba sendo até mais barato porque você tem um plano de chamadas limitadas. Ele diz ainda que a tendência é que apenas as empresas mantenham linhas fixas. Hoje, as linhas empresariais representam 30% do total. O telefone fixo, ele ainda serve como uma referência de local, né? O telefone da empresa. Nesse consultório, o telefone fixo faz parte da rotina. São 3 linhas para 7 aparelhos. Segundo o proprietário, é um jeito de dar mais credibilidade para a empresa. O telefone fixo ele tem uma busca muito grande por conta dos pacientes, principalmente os pacientes de mais idade, mas não só eles. Porque o telefone fixo ele inspira mais segurança nos nossos clientes, né? Aqui os telefones fixos também facilitam no contato por ramal entre os funcionários. Só que em dias que a tecnologia está presente em tudo, o consultório teve que colocar o fixo e o celular para trabalhar lado a lado. Nos dias de hoje é impossível uma empresa sobreviver sem um celular também. Principalmente os clientes mais jovens, adolescentes, eles buscam realmente um contato via celular. Então a gente tem que estar linkando as duas coisas para a gente poder atender a todos os clientes. Até isso, até para marcar consulta já só você manda aí uma mensagem e tal, já marca o horário e tá tudo certo, não precisa de telefone mais. E realmente, hoje em dia o pessoal tem usado muito mais internet ou mensagem para otimizar o tempo, né? E menos o telefone fixo. Mas no caso das empresas, ainda é interessante, como o especialista falou, porque é uma maneira de você legitimar ali dar um pouco mais de segurança para quem vai pedir o seu serviço, mostrar de que você está naquele endereço fixo, né? Mais um dado legal, além da reportagem da Karen Schmidt, nos últimos 5 anos o consumo de internet nos celulares
multiplicou por 6. Tá explicado, né? Tá explicado. Até para ligar, né? O pessoal já usa o próprio aplicativo para poder fazer uma ligação quando quer fazer uma ligação. E as telemensagens, coitadas, né? Nem existem mais. Dando feliz aniversário por recadinho no telefone, ó, foram embora. Vamos ver o que o Pedro não se lembra. O Rogério hoje está realmente muito jovem. Minha mãe contou isso aí, mas eu não me lembro disso. Vamos lá, a pessoal adorou comentar, isso, né? Pronto, a gente conversou na internet. Vamos ver aqui os comentários que chegaram, foram muitos, hein? Giane Maurício de Taubaté, eu tenho fixo sim, mas nem lembro o número. Nunca coloquei aparelho, porque eu uso internet, vem junto com o combo. Tem isso, né? Por isso, ele nem sabe o número você contrata da própria casa, serviço. Né? A Isa mandou pra gente, sorte de quem tem e não toca. O meu fixo só toca para trote e oferecer serviços que não me interessam. É um sofrimento mesmo. Chegou até uma outra mensagem parecida com essa, tá aqui, ó, da Marlene. Eu tenho, mas ultimamente tem sido usado só para aquelas ligações, gravação, robô. E a galera comentando, entra lá na nossa rede social, que é muito bom ter a sua participação aqui com a gente, tá bom? Meu fixo ainda tenho desde 1990. Era uma grana naquela, falei do negócio da grana? Vendo? Na época, paguei caro, tenho dó de desligar. De falar de carnaval, em Guaratinguetá esse ano vai ter o tradicional desfile das escolas de samba e parece que a avenida já está até interditada, Pedro Melo, é isso? É isso mesmo, a Avenida Presidente Vargas está interditada desde quarta-feira passada, Thalita, para o carnaval. Ela tem cerca de 600 metros aqui, um trecho que eles já estão, inclusive, montando arquibancadas por aqui. A expectativa é que 6.000 pessoas acompanhem o Carnaval de Guará, né? O desfile das escolas vai ser na terça-feira, a partir das 21 horas. Terça é o único dia pago, ele custa R$25 para assistir. Nos outros dias aí é de graça. A arquibancada que eles estão montando aqui cabem quase 2.000 pessoas e a prefeitura investe R$1.200.000 no carnaval. São 5 escolas desfilando ao todo, ou seja, aquele carnaval bonito que quem é daqui de Guará e de outras cidades da região já conhece, tem que vir conferir. Thalita. Bonito e muito gostoso, Pedro. Só lembrando que Guará chegou a ficar 3 anos sem carnaval por falta de verba e ele foi retomado no ano passado. E esse ano o pessoal vai ter bastante animação aí e muito trabalho também, viu? Samba que tem trabalho durante o carnaval, as costureiras e artesãs da região estão correndo para dar conta de entregar tantas fantasias. Em Tremembé, por exemplo, uma designer manda as alegorias para fora do Brasil. E em Guará, o trabalho é para transformar o desenho dos adereços em beleza na avenida que a gente acabou de ver. Esse banjo aí não sai som, mas ele ajuda a dar mais brilho às fantasias da Unidos da Tamandaré. Há uma semana do grande dia, o trabalho é acertar os detalhes. E haja detalhe para fazer todas essas ideias virarem realidade. Essa semana é a semana decisiva para a gente na questão de detalhes. Vamos acrescentar mais aquela pluma naquela fantasia, vamos botar mais aquele brilho naquela outra fantasia. Vamos fazer um maior volume. E essa semana é a semana de pegada mesmo, entendeu? Que todo mundo se foca naquele objetivo que é para concluir todo o projeto, que é um projeto muito audacioso. Esse é o ritmo das escolas de samba da cidade. Olha como fica a garagem da casa da Dona Delma, cheia de fantasias. Há 30 anos, ela é voluntária no carnaval e cede não só o espaço, como também o tempo e a dedicação. Adoro carnaval. E outra, você vê ali, passando na avenida, saber que você colocou a mão em alguma coisa ali para fazer, é muito gratificante, né? A expectativa de ver o brilho no carnaval de Guará é o mesmo sentimento da Vanessa de Tremembé. Ela respira carnaval todos os dias do ano. Mas claro que agora o ritmo é mais puxado. Confeccionando fantasias. São os biquínis que a mulherada usa para fazer show, para as apresentações, né? Eu costumo brincar que eu falo, costumo deixar a mulherada brilhosa. A primeira fantasia que a Vanessa fez foi para ela mesma usar num desfile. E aí ela pegou paixão pela coisa, sabe? Decidiu fazer das fantasias um negócio. Esse que está ficando quase pronto é o look que ela vai usar no desfile de São Paulo. Mas dessas mãos aí já saíram muitas outras roupas e adereços usados até no exterior. Mundo afora, gente. É Áustria, Estados Unidos, é Europa. Agora no carnaval a gente faz Rio, faz São Paulo. É uma satisfação muito grande, né? Eu costumo brincar, eu falo, quando a gente tem um sonho e a gente começa a batalhar atrás daquele sonho, né? As minhas primeiras fantasias, eu olhava e falava assim, gente, tá engraçado, nem eu vou usar isso. Sabe quando nem você acredita quando você vê? Mas eu falei,
não, eu sou determinada, eu vou correr atrás, vou atrás de conhecimento e vou conseguir fazer. E hoje a gente está num patamar que é aquilo que a gente imaginou no passado. De Tremembé pro mundo. De Tremembé pro mundo. A gente acha que é só diversão, mas não, é trabalho sério também, é coisa séria para